Bokertov, Haverins, como vocês vão? Hakol Beseder, tudo em ordem, tudo bem? Samurai Tovim, um Erev Tov, uma boa noite para quem estiver vendo esse vídeo, ou na manhã, na tarde ou à noite. Amigos, ontem nós tivemos uma porção bem, como posso dizer, bem complicada, né, de se entender. É engraçado, teve um comentário que a pessoa realmente falou que não entendeu, a minha própria esposa também ficou difícil de entender, né? Eu tentei trazer um pouquinho aqui da questão da Hassidut sobre aquela explicação, porque no livro literal, vamos deixar assim bem claro, né? O que era quando a suposta Tserará, né? Tserará, ela cobria totalmente o corpo, tá? Por que suposta? Nós vemos aqui que nós temos 3 nomes dentro do hebraico para essas lesões, que elas não são traduzidas para o português porque não tem uma tradução específica para português. Então, dentro da Tsará, você tinha ali, né, a Barret, a Shet, né, e tinha outra ali que no caso seria uma Mishpahat, né, uma outra tipo de mancha na pele, tá? Entendam bem, no caso da pessoa que se tornou totalmente branca, no literal, quer dizer que não era de Serharat, tá? Não era essa infecção, no caso aqui, é essa mancha que tornava a pessoa impura. É só isso, tá? O que eu tentei trazer ali dentro da Hassidut era um contexto mais pesado dentro ali dentro do Talmud, né? Como a gente comentou sobre a questão do Mashiach, né? Que diria que só viria o Mashiach quando todos os governos do mundo se tornassem heréticos. Foi uma comparação ali, porque a totalidade da pele da pessoa se tornar branca, com a questão do Talmud dizer que quando todos os governos estiverem corruptos, todos estiverem ali na sua voltados contra a vontade de Deus, dizer bem assim, né? Heréticos são isso, são que não seguem a vontade de Deus. Então era simplesmente uma comparação. Então quando todo mundo, ou seja, assim como a pessoa ficava toda branca, né? O Talmud fala, assim também vai ser quando com a vida do Mashiach. Todos os governos vão ter que estar heréticos. Só foi uma comparação, ele nos explica um pouquinho. Mas só para encerrar esse assunto, quando a pessoa ficava toda branca, quer dizer que não era a Tserará. Era simplesmente uma descoloração normal da pele da pessoa, tá? E encerramos aqui. Espero que tenha deixado bem claro, tá? Mas vamos lá. A nossa porção de hoje, ela é curtinha, tá? Ela é bem curta mesmo. E tem simplesmente um assunto para nós tratarmos aqui, tá? Então, sem mais delongas, como eu já dei na introdução aqui o que era praticamente a porção de ontem, tá? Nós vamos continuar aqui com a nossa leitura aqui no versículo 18 do capítulo 3 do livro de Levítico, né? Ou vai entrar no hebraico. Tá? O primeiro versículo diz assim, né? O vassar que rine, né? E rine vo, que quer dizer baixar, que seria como se fosse um Basaki e Rie Bo, que é na pele do corpo da pessoa, ela tinha como se fosse um Beor, né? Beror, que no caso seria aqui basicamente uma inflamação. Só que a palavra aqui, no caso, né, inflamação, que está Shein, né, Beror Shein, seria basicamente algo quente, tá? Sabe quando semelhante a quando você dá uma pancada, não fica aquela mancha, né, e demora para sair? Então é isso que a Torá está querendo dizer aqui, tá? Como Basak e Hiervot, Baros Sherim, Venifá, né? Venifá. Então, vamos lá, se na pele de seu corpo ocorrer uma inflamação, que sara, né? Sherim, Venifá,
Fá, veni, fá, ou seja, que sarou, tá? Vamos ver aqui no português para a gente entender melhor. Se na pele do seu corpo ocorreu inflamação que sara, e no lugar onde havia inflamação se desenvolve uma pústula, cít, né, cít, branca, ou uma mancha, bareret, vermelha e branca, ela deve ser mostrada ao sacerdote. Então, o primeiro versículo já diz logo, se na pele do seu corpo, uma inflamação, tá? Como eu disse, no hebraico aqui algo que está quente, algo, né, que estará ali numa temperatura um pouquinho elevada, né? Como eu disse, semelhante a uma pancada quando a pessoa bate. Então, se aparece nessa pancada, nessa inflamação, tá? E no lugar havia dessa inflamação, desenvolve uma pústula branca, né? Ou uma mancha de Barrett, aquela avermelhada meio branca ali, seria como se fosse mais como é que eu posso dizer? Como se fosse umas listras brancas, tá? Então, ela vai se mostrar para o sacerdote e o sacerdote vai examinar. O sacerdote examinará e se ela parecer mais funda do que a pele e o seu pelo tornou-se branca, então o sacerdote pronunciará a pessoa impura, pois é Tserahá, que apareceu na área inflamada. Então, se dentro dessa ferida apareceu uma mancha branca ali, né, e ela é mais funda do que a pele, e o pelo que está em volta ali se tornou branco também, tá? Aí o sacerdote declara impura, porque na verdade é Tsaharat, tá? Então entendam bem. O que quer dizer aqui mais funda? Mais funda, sabe quando o sol ele bate e pega a claridade? Parece que aquela imagem ela está mais funda do que quando ele estava um pouquinho ali na penumbra, um pouquinho mais escuro. É basicamente isso. Então essa mancha ela parecia mais funda do que a própria pele. E os pelos em volta também se tornaram brancos. Então aqui o sacerdote encerra a pessoa porque é tseharat, tá? No entanto, se o sacerdote a examina e ela não tem pelo branco, nem aparenta ter penetrado a pele, uma vez que ela desbotou, né, começou a desbotar, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias, ou seja, vamos analisar. Se a mancha se espalha na pele, o sacerdote a declarará impura, uma vez que ela é uma lesão. Ou seja, se aquela mancha, no começo desses 7 dias, ele viu que ela espalhou mais, né? Então, ela vai ser ali declarada impura, porque, na verdade, então, é uma lesão de sarata. No entanto, se a mancha, aqui o hebraico, ele já usa um outro nome, né? Que a gente já falou, baeret, que essa mancha, ela permaneceu ali, ela não é diferente, tá? Ela não está profunda. Ela permanece estável e não se expande. Ela meramente é um tecido cicatrizado da infecção. O sacerdote a declarará pura. Aqui nós encerramos. Então, amigos, uma passagem muito simples da nossa porção, tá? Sem muita complicação. Então, se aparecesse essa mancha dentro de uma ferida, poderia ser uma queimadura, uma pancada, né? A Torá ela diz bem claro aqui que é uma parte que ficou ali um pouco quente, né? Então, é examinado, se os pelos tornaram branco, se expandiu, é de Ceará, se não, não é. É simplesmente a cicatrização, na verdade, né? Ela foi cicatrizada aquela infecção. Então, não é de Ceará. E assim nós encerramos. Onde isso é bem curto. Então, amigos, tá? A mensagem, ela continua a mesma. A gente só estamos fazendo uma leitura para tentar se aprofundar aqui no entendimento da porção. Mas a mensagem é a mesma. Então, se porventura, né, nós entendemos erroneamente as escrituras, a gente acaba interpretando ela errado, tá? E o problema de você interpretar errado é que você passa para mais pessoas, tá? Por isso, mais uma vez aqui, eu digo a necessidade de você fazer, pelo menos, a leitura, você saber ler em hebraico, para você entender, né, o que está dizendo o texto original. Não cair nessa história de, traduziram e é isso. Não, tá? É bem simples o texto. Não é lepra,
Existem 3 nomes, tá? E você vai ver que na tradução do português colocaram todos os nomes como lepra. Sendo que nós estamos lendo hebraico aqui, você está vendo que cada nome ela tem uma situação diferente, tá bom? Então é tipo da pessoa que ela não conhecia o hebraico, porque vamos lá, né? Só para a gente terminar aqui. Quando você vai estudar uma língua, um outro idioma, não basta você só estudar o idioma. Você tem que entender um pouquinho da história daquele povo que usa aquele idioma, da cultura em si, como que funciona, tá? É igual o nosso português. Nós vemos aqui que no português nós temos várias expressões, né, várias palavras com muitas das vezes o mesmo significado. Só que dentro desse significado existe diferentes maneiras de você pronunciar, tá? Então se você fala para uma pessoa, pô, legal, né? Legal o quê? O que que tá legal, né? Pô, joia, beleza, tudo querem dizer a mesma coisa. Então você vai ter que entrar no entendimento da cultura do português para você entender o que quer dizer legal, o que quer dizer beleza e joia. Então não adianta eu simplesmente pegar, falar pro cara bem lá de fora, traduz aqui, vai traduzir e falar, tá, mas isso quer dizer o quê? Mesma coisa, só que o hebraico ele é muito mais profundo, tá? Então não adianta você só pegar e estudar o hebraico. Você tem que entender a cultura, a origem do idioma, porque ela vem ali do povo judeu. Eu ainda entraria um pouquinho mais profundo nessa questão, porque na verdade o hebraico ele veio de Deus. Ela é a primeira língua que era falada no mundo, tá? Entendemos a questão lá da Torre de Babel. Amigos, só para encerrar. Mauri, por que você está falando isso? Eu estou preparando um pequeno e-book, tá? E nesse e-book ele já está em fase final. Só preciso corrigir e passar para algumas pessoas para ele dar uma olhada, ver se está legal. E esse e-book, ele é um e-book de alfabetização, tá? Alfabetização. Você vai aprender como ler em hebraico, tá? Eu não tive professor. Eu, nesses 20 anos, dicionário, Torá em hebraico, para mim poder entender. Então, nesse e-book eu vou mostrar para vocês como que vocês aprendem pelo menos a ler. É um e-book de alfabetização, tá? Não vou me aprofundar muito sobre questão de verbo, sobre conjugação, tudo vai ter uma coisinha só para você ter um entendimento, mas a ideia é você aprender a ler. Você pegar as 22 letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, o Número, o Samer, o Ain, o Pei, o Tzad, o Kuf, o Rei, o Shin e o Tav. Você decorou as 22. Soube fazer a junção, né? Aí vai ter ali a questão dos famosos sinais maçoréticos, né? Depois vai estar no e-book também um pouquinho da história, tá? Que tem ali o Patach, o Kamaz, tá? O Segol, que vão ser como se fossem as nossas vogais no português, para dar som às letras, porque no hebraico você não tem vogal, tá? Então você vai entender um pouquinho. Então, se você quer dizer pai em hebraico, né, você vai ter um Aleph e um Vav, Av, né? Aí você vai formar. Só que o Aleph, ele tem um som mudo. Então você vai colocar ali um Kamaz, aí você vai pegar o Vav, que ele tem um som, né? No caso, ele seria, olha só, o Vav, que eu falo Ave, na verdade é a letra Bet, que ali você vai entender que ela tem um ponto e sem um ponto, ela tem um outro som, tá? Então, dentro desse pequeno e-book, você vai entender como são as letras em hebraico e como você deve ler, fazer a junção delas para poder ler. Então, assim que terminar, eu vou colocar o link aqui, tá? É óbvio, eu vou colocar um pequeno valor, porque tudo aquilo que a gente vai fazendo dá um certo trabalho, estou dedicando tempo aqui, tá? Mas quando tiver pronto, quem tiver interesse, vai ter o link, eu vou colocar, a pessoa vai lá, compra, tá? E é simples, tá? Não é nada complexo, é como fosse a nossa alfabetização na escola,
tá? Só com a diferença com o conteúdo ali um pouquinho mais profundo, tá bom? Amigos, vamos encerrar aqui, tá? Então entendemos essa porção de hoje, que se dentro de uma possível ferimento, uma inflamação, aparecer uma mancha, tal, tudo, e for suspeito de ser de ceratos, não for, a pessoa declarada limpa, tá bom? Agradeço, tá? Se ele foi, o conteúdo foi para você, foi relevante, compartilhe, se inscreva, deixe um like, tá? E mais uma vez, amigos, um Todarabá. Muito obrigado pelo ótimo desempenho que o canal tá indo, tá? Agradeço muito mesmo. E Mashiach now, que Mashiach veio hoje, tá? Para que todos podemos estar juntamente com Mashiach em Jerusalém, tá? Se Mashiach não vier hoje, que seja hoje, amanhã estaremos aqui novamente com uma quarta parte da nossa porção de Sará, tá? Saria. Então, mais uma vez, Todarabá, tá? Bekol Tov, tudo de bom e Lehitraot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.